Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista. Eu sou Heloísa Vise, oncologista clínica. Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista clínico. Somos o CâncerCast. Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do CâncerCast. Estamos aqui eu, Ana Carolina, Heloísa, Ana Paula e Ícaro. E hoje o episódio será sobre câncer coloretal, né? Quando eu falo coloretal, para localizar doenças do intestino grosso e do reto, basicamente. Ícaro, vamos começar então? Fala um pouquinho aspectos gerais aí do câncer coloretal. Bem, o câncer coloretal, né, ele surge geralmente na mucosa justamente do intestino. E o que é mais comum aparecer é o que a gente chama de adenocarcinoma. Ele é um tumor que é muito prevalente. Na verdade, é esperado esse ano, agora 2023, pelo INCA, 44 mil casos de câncer de colo retal, né? Então, tanto em homem quanto em mulheres, é o terceiro maior número de casos, né? Perdendo para mama, próstata e pulmão só. E o que a gente tem visto é que cada vez mais uma população jovem tem sofrido com esse problema, né? Normalmente esse tipo de tumor ele acontece por volta dos 60 anos para cima, né? É recomendado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre rastreio, né? Você começar esse rastreio por volta dos 50 anos, mas a gente tem visto uma população abaixo de 40 anos hoje em dia sendo acometida também por essa doença. E os dados americanos mostram que o diagnóstico inclusive vem sendo tardio nesses pacientes. Esses pacientes vêm apresentando com tumores mais avançados. A gente não sabe muito bem o porquê que isso está acontecendo. O que se especula é que os hábitos de vida atuais, né, sejam ruins, justamente pacientes mais sedentários, pessoas com uma má alimentação, e tudo isso tem aumentado a incidência do câncer coloretal. Pode falar do rastreio. Você citou o rastreio, você falou 50 anos. O que é o ideal? Então, o que é o rastreio? O rastreio, na verdade, a gente quer tentar descobrir a doença numa fase inicial para a gente aumentar as chances de cura do paciente. Depois a gente vai falar de outros métodos de prevenção. Rastreio, basicamente, o que a gente acaba fazendo é pesquisa de sangue oculto nas fezes, em grande parte dos pacientes, e a partir dos 50 anos, existe uma indicação de você fazer uma colonoscopia. Né? Geralmente a gente usa colonoscopia. E vai se procurar lesões pré-malignas, né? Adenomas, pólipos no intestino ou o próprio tumor mesmo. E aí, para uma população geral, o que você vai fazer é repetir esse exame a cada 10 anos. Se você tiver outros fatores de risco, né? Tiver alguma síndrome familiar, enfim, que vai ser falada, você pode diminuir esse tempo de rastreio, né? Você vai passar isso para a cada ano, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Tem diversos guidelines. A partir de uma idade mais precoce. E às vezes uma idade mais precoce. Esses 50 anos que eu falei é a recomendação atual da sociedade brasileira. Mas nos Estados Unidos se discute muito abaixar isso até para os 45 anos. Né? Exatamente pelo que você colocou, Ícaro. Das mudanças de hábito de vida da população, que muito provavelmente estão relacionadas a uma faixa etária mais jovem da doença, que é a obesidade, o sedentarismo, a adoção de uma dieta mais saudável, o próprio tabagismo, que talvez estejam relacionados à idade mais jovem e ao aumento do número de casos. E aí a gente muda também, provavelmente, a faixa etária de início de investigação para quem tem essa possibilidade a partir dos 45 então, anos. Os fatores de risco que a gente consegue atuar, principalmente, os mesmos, né, que a gente vem falando em vários sempre, episódios. Todos os tumores, né? São os fatores mais modificáveis de risco de câncer. Então, eles estão presentes nos cânceres mais prevalentes. E outros riscos? Então, e aí existem fatores que a gente não modifica, né? A idade, então, envelhecer, como a gente já comentou, está relacionado, tanto que o rastreio principal, foco é idade para você indicar rastreio. Agora, para quem que eu vou indicar que está fora dessa faixa etária, é o que a gente está comentando. Então, pacientes com síndrome polipomatosa familiar, a gente tem um episódio que a gente gravou sobre doenças genéticas. Então, esse tipo de informação antecipa rastreio. Não tem teste genético, mas é uma família com um monte de caso de câncer de intestino, de cólon, de reto. É uma indicação também de se discutir individualmente com
com o seu médico, antecipar esses exames de rastreamento. Ou síndromes já diagnosticadas, síndrome de Lynch foi comentada, polipomatose intestinal, né? Então, esses fatores E pacientes antecipam, que já fizeram radioterapia pélvica, abdominal. Pacientes com doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória Quem tem Crohn, também, retocolite. retocolite. Então, isso são fatores que a gente acaba... E existem algumas polêmicas, né? Eu falo assim, existem polêmicas em relação à alimentação, né? Eu não sou uma pessoa radical que costuma erradicar um alimento, mas há pouco tempo existiu uma polêmica grande em relação à carne processada, a embutidos, a defumados. Não, mas carne vermelha já existe, né? Aquela coisa, recomenda-se não deixar de consumir, mas consumir numa quantidade talvez menor. Mas acho que foi antes de 2019, que em 2019 surgiu essa polêmica de que embutidos estariam diretamente relacionados ao aumento de câncer intestinal, né, Ícaro? O grande problema é que a maior parte desses trabalhos são retrospectivos, né, ou trabalhos de corte, eles não são tão conclusivos assim. Em 2019, teve uma entidade americana que soltou outra recomendação. Antigamente era proibido você comer processados, né? Então, porque ficou um negócio assim, salame mata, né? O que eles falam hoje em dia é que você pode comer em quantidades moderadas, né? Mas o que é quantidade moderada? Mas assim, de fato é um alimento com alto risco carcinogênico, os embutidos. Mas não se deve proibir também de comer. É o quanto, né? Quanto que pode, qual que é a frequência, qual que é a quantidade. Salame de brócolis, né? Então, eu acho que é carcinogênico, mas acho que não existe realmente nenhuma... Não existe uma quantidade correta, protetora, né, que vá realmente... E vai ser difícil identificar isso, né? Porque você tem que expor a população a comer embutido sim ou não, e quantas fatias de salame você comeu. Provar. Não dá. Agora, tem outra polêmica boa que é da remedinhos, né? Aspirina, tomar aspirina todo dia reduz risco de câncer de cólon, né? Existe vitamina essa lenda. D. Existem alguns trabalhos que mostraram benefício, né, reduzindo a incidência de câncer de cólon utilizando ácido acetil salicílico, né, o AS. Só que os trabalhos, o que eles mostraram é que precisaria usar uma quantidade muito grande de AS, era 600 miligramas por dia. Sendo que o comum são 100 miligramas por dia, que é o que se usa habitualmente. E isso causa outros problemas, né? Problemas gastrointestinais. Existem outros riscos envolvidos. Então, não existe uma recomendação formal de você tomar AS para prevenir câncer coloretal. Né? Na verdade, se você toma por problemas cardiovasculares, continue tomando, mas acho que não se deve começar a tomar isso de forma aleatória. Como prevenção. Exato. Né? Eu queria acrescentar uma informação a respeito da colonoscopia e até chamar a atenção para esse teste, porque a gente está falando aqui sobre medidas redutoras de risco, né? E a colonoscopia ela é um dos exames com maior capacidade de reduzir o risco de mortalidade por câncer. Ela reduz em até 50% a mortalidade por câncer coloretal. E por que isso acontece? Isso está relacionado ao desenvolvimento da doença, né? Então, pólipos intestinais, por exemplo, eles demoram muitos anos para se desenvolver, né? De 5 até 10 anos. Por isso que o Ícaro comentou que a frequência que a gente deve repetir a colonoscopia é até de 10 anos. Esse intervalo só é possível porque a doença demora muitos anos para se desenvolver. E durante todos esses anos, você tem a oportunidade de encontrar uma doença que a gente chama de pré-maligna, pode ser um pólipo, por exemplo, que quando ressecado vai te impedir de desenvolver um câncer. Então, é realmente uma recomendação bastante adequada. Ele é um exame não só de diagnóstico precoce, mas terapêutico no sentido de realmente evitar a evolução para um câncer, né? E isso puxa o gancho agora, né, para outro assunto aí, né? Então, lembrar que boa parte desses cânceres de intestino são assintomáticos. Então, como que um câncer de intestino pode se apresentar? Então, como eu disse, desde não ter sintomas e você descobri-lo numa colonoscopia, num sangue oculto nas fezes, que também é algo que você não tem como ver, isso é o ideal, porque geralmente são tumores menores, que ainda não manifestaram incômodos e sintomas. Porém, devemos estar atentos a alteração de hábito intestinal. O que é isso? Uma pessoa que está acostumada a evacuar, a ir ao banheiro 1, 2 vezes ao dia, e essa frequência aumenta, ou essa frequência diminui.
sintomas para evacuar, dificuldades, isso tem que ser relatado para o médico, né? Qualquer tipo de sangramento nas fezes, né? Sangramento junto com as fezes, sangramento na hora de se limpar no papel, né? Então, isso também, né? Até sentir alguma nodulação, sentir alguma diferença na região anal, é importante ser relatado, né? Então, isso vai desde sintomas que a gente considera mais leves até o quê? Perda de peso, né? Outros sintomas que você percebe, a pessoa perdeu o apetite, perdeu peso, que a gente chama de, né, está sendo consumida, ela tem que ser investigada. Sintomas de anemia, né? Sintomas de anemia, porque muitas vezes a pessoa faz um exame de sangue de rotina, tem uma anemia, mas ela não tem um sangramento evidente, então tem que ser investigado algum sangramento intestinal. E disso até situações que é o que a gente não quer, que são situações de emergência, o quê? Uma obstrução intestinal, né, uma perfuração intestinal, então uma dor abdominal que faça essa pessoa procurar um hospital, né, que a gente chama de abdômen agudo. Então, você vê que a doença coloretal ela tem um espectro de sintoma desde algo silencioso até sintomas mais importantes aí. E, levantada alguma lebre dessas, procurar o médico. E como que é feito esse diagnóstico, Ícaro? Então, normalmente a gente vai lançar a mão do próprio histórico, né, do paciente, porque a gente consegue tentar localizar através do exame físico o que está acontecendo, e aí os exames subsidiários, né, que vão ser feitos. O principal deles vai ser a colonoscopia, justamente porque ele vai visualizar diretamente a região que possa ter o tumor, e vai colher material e mandar isso para análise para poder confirmar se é um tumor ou não. E a gente acaba fazendo outros exames subsidiários também, né? Outros exames de imagem, por exemplo, tomografia de abdômen, ressonância de abdômen. E em si confirmando um tumor, né, um câncer, você vai ter que partir para um estadiamento do paciente, que aí você vai ter que avaliar também a parte torácica, muitas vezes, do paciente. Né? Então, é dessa maneira que a gente acaba afirmando. Lembrar que muitas vezes é importante, né, às vezes no diagnóstico de uma doença localmente mais avançada, que o tumor ali está obstruindo, em algum momento reavaliar todo esse intestino de novo, fazer uma colonoscopia completa sempre que possível, Sim. Porque às vezes existem mais do que um foco de tumor ali naquele intestino. Então, às vezes a gente não consegue fazer isso no primeiro momento, porque às vezes é um tumor que está obstruindo, mas depois do tratamento inicial, lembrar que sempre é importante repetir a colonoscopia para que ela seja uma avaliação completa, né? Com certeza. E passamos então para o tratamento. Eu acho que uma vez firmado o diagnóstico, né? Então, se por exemplo a gente tiver um tumor no cólon, o que vai ter que ser feito? Né? Acho que o paciente normalmente ele vai acompanhar isso inicialmente com o cirurgião, né? Temos os especialistas em trato gastrointestinal. E para aqueles tumores que ainda não se espalharam, não foram para outras regiões do corpo, né, se você tem um tumor no cólon, geralmente a conduta é cirúrgica. Né? O que é feito é uma retirada ou do segmento do intestino, ou a retirada total ali do intestino e da parte dos gânglios também que estão em volta. Né? Então, o tratamento inicial geralmente é isso, e aí o paciente acaba sendo encaminhado para um oncologista clínico para ver se existe alguma indicação de fazer alguma adjuvância, isso é, algum tratamento a mais após o tratamento inicial. Então, câncer de cólon sem evidência de metástase inicial, o tratamento principal é a cirurgia, é o primeiro tratamento, né? Não é daqueles tumores que existe a indicação da gente fazer algum tratamento com quimioterapia antes, né? Então, primeiro opera, esse tumor vai ser ressecado, os linfonodos vão ser avaliados e dependendo do risco que desse tumor, do tamanho, do estadiamento, dos números de gânglios envolvidos, a gente recomenda a quimioterapia adjuvante ou não. Né? Tem alguns casos mais avançados que até o pessoal tenta fazer um downstaging, que a gente chama de tentar diminuir o tumor. Tem um trabalho novo que chama Foxtrot, que mostrou um certo benefício nesse sentido, né? Você fazer a neoadjuvância, mas raramente isso acontece, né? Geralmente o paciente ele chega com esses sintomas, vai para o hospital e já vai direto para a cirurgia. E aí o tratamento adjuvante ele vai ser individualizado dependendo desse risco. Você pode usar mais do que uma quimioterapia ou às vezes só uma quimioterapia, um comprimido oral ou um combinado de medicamentos que a pessoa recebe
pela veia, né, uma quimioterapia convencional nesse primeiro momento, que varia aí em torno de 3 a 6 meses, a depender do risco do paciente. Então... Um outro cenário que a gente tem é o do tumor de reto, né, que é o tumor mais baixo, mais próximo ali da região da borda anal. Reto e canal anal, né? A gente tem esses dois mais Tem, mas a gente está falando do tumor coloretal, né? O canal anal, ele não entra na categoria do câncer coloretal. Então, teremos que fazer a parte final, provavelmente vamos ter que fazer, porque é outra doença. São outros fatores, né? Outro comportamento, outros fatores de risco. Os tumores de reto, aqueles tumores mais iniciais, aqueles tumores pequenos que não invadiram nada em volta, não foram para gordura em volta do reto, nada disso, geralmente eles são tratados só com a cirurgia, né? Então, ou até mesmo com uma ressecção local, né? Se você tem um tumor bem localizado, às vezes o cirurgião ele pode entrar ali com colonoscópio e retirar, né, um retoscópio, desculpa, e retirar essa lesão. Já aqueles tumores mais avançados, muitas vezes a gente acaba fazendo um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, isso é, um tratamento antes do tratamento principal, antes da cirurgia. Então, geralmente o que a gente utiliza é uma combinação de radioterapia com quimioterapia, né, tentando diminuir esse tumor, e dessa maneira aumentando a chance de controle local, aumentando as chances de cura desse paciente. Algumas vezes, esse tumor ele pode regredir tanto após a radioquimioterapia que ele pode até desaparecer. O paciente pode ficar curado só com a radioquimioterapia. Isso não acontece na maioria dos pacientes, é uma minoria, mas hoje em dia várias instituições aceitam você fazer um segmento armado desses pacientes. E essa é uma estratégia que surgiu justamente a partir do grupo brasileiro, isso, e é reconhecido internacionalmente. Exatamente, né? Isso se faz no Brasil, acho que desde a final da década de 90, início dos anos 2000, e várias instituições americanas hoje em dia têm adotado também essa política. Então, se tiver uma regressão completa, você vai acompanhar bem de perto esse paciente, porque se tiver um recrescimento do tumor, você pode intervir sem afetar a sobrevida global desses pacientes, né? Isso numa tentativa, acho que é importante, de preservar o canal anal. O canal anal, o esfíncter, né, que a gente fala. Essa abordagem de se sumir o tumor e só observar, a gente faz mais para aqueles tumores de reto baixo, né? Para aqueles tumores tocáveis, né? Que no exame físico você consegue sentir o tumor. E tudo isso porque a gente quer que o paciente preserve sua função tem uma melhor qualidade de vida. E não tenha uma amputação, que a gente diz, não acabe com uma colonoscopia. Então é uma tentativa de preservação. Então, mas via de regra, a maior parte dos pacientes acabam indo para uma cirurgia depois, e o mesmo esquema do que foi falado para cólon, né? Às vezes ele tem algumas características que vai precisar ainda de outro tratamento com quimioterapia. Hoje em dia está tendo uma tendência de fazer todo o tratamento de quimioterapia antes, né? Vocês podiam falar um pouquinho mais? Então, antes era, né, só um pouquinho de quimioterapia ali com a rádio, só para sensibilizar a rádio e ajudar a rádio, e deixar a quimioterapia principal com o maior número de drogas para depois. Mas realmente tem uma tendência da gente já intensificar essa quimioterapia antes, né? E às vezes até não associado à rádio, mas conseguindo um efeito melhor. O câncer de reto tem essa característica, né, de ser, de repente, uma doença não operável. Então, ou você intensificando a quimioterapia e associando junto com a rádio, e esse paciente ter uma resposta completa. E, recentemente, também, para um subgrupo específico de câncer retal, né, de câncer de reto, pacientes que são muito sensíveis à imunoterapia e só receberam imunoterapia e tiveram resposta completa. Então, é um estudo pequeno. Mas foi um sucesso. Com 12 pacientes, e que os 12 pacientes que têm essa condição de sensibilidade à imunoterapia tiveram resposta completa, e agora a gente começa a investigar se esse paciente vai precisar de algo mais ou não. Então, é uma oportunidade de descalonamento de tratamento, né, de desintensificar o tratamento nessa população. Eu acho que tumores coloretais têm essa característica, né, inclusive para doença metastática, né? É um nicho de tumores que, quando a gente fala de doença metastática, ela geralmente é mais favorável, não é isso, Elô?
Tem situações, né, casos bem documentados já, e a gente adota isso na prática clínica, de você oferecer medidas curativas mesmo num cenário de doença metastática, quando esse paciente tem poucos sítios de doença. Então, o paciente já no início do diagnóstico, a gente descobre que ele tem um câncer de cólon e um foco de metástase no fígado. Provavelmente esse paciente ele pode ser operado, se as duas lesões são ressecáveis, ele pode ser operado ao mesmo tempo do cólon e do fígado, ou a gente faz quimioterapia primeiro e opera esses 2 locais. E aí a gente consegue dar mais um pouco de quimioterapia e em algum momento parar o tratamento, né? Porque esses pacientes têm uma chance de atingir a cura. Então, é uma situação bastante favorável. Importante lembrar que, falando de tratamento sistêmico, a gente usa bastante quimioterapia, mas tem outros tipos de tratamento que a gente pode usar, que são terapias-alvo, e aí tem testes específicos no tumor, que vão dizer para a gente se aquele tumor é sensível ou não a um determinado tratamento-alvo dirigido, né? Muitas vezes associado à quimioterapia ou, às vezes, como agente isolado. Isso é importante falar porque mudou muito a perspectiva de vida do paciente com uma doença já mais avançada, né? Então, existem vários fatores moleculares que são investigados no tumor, que muda a determinação de tratamento. Existem inúmeras terapias novas aprovadas nesse cenário nos últimos 10 anos, que mudou a expectativa de tratamento para esses pacientes, inclusive a possibilidade que vocês citaram no cenário aí do tratamento perioperatório, também está presente na doença mais avançada a possibilidade de você investigar, por exemplo, a presença de instabilidade de microsatélite e você poder determinar o tratamento do paciente ao invés de quimioterapia com múltiplas drogas. O tratamento muitas vezes é o único com imunoterapia. Então, eu poderia dizer apenas em termos de perspectiva que o tratamento desse paciente hoje é muito diferente de 10 anos atrás e a expectativa de vida mudou para melhor. Então é isso aí, pessoal. Foco na prevenção, foco no rastreamento para grupos específicos e entender que câncer coloretal hoje em dia tem uma expectativa de tratamentos e de cura muito melhor do que tinha. Então a gente fica por aqui nesse episódio, agradecendo a audiência de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista. Eu sou Heloísa Vise, oncologista clínica. Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista clínico. Somos o CâncerCast.